Olá, tudo bem? Sou o professor Paulo. Estamos gravando uma série de vídeo ainda amador, mas com o objetivo de tentar ajudar aqueles que são nossos alunos e também que ainda não são e que desejam, aprender o idioma, bíblico, o hebraico. E no nosso primeiro vídeo nós falamos a respeito do choque cultural, que é normal, qualquer aprendizado de qualquer idioma. E para tentar diminuir esse choque cultural, sugerimos que o principiante ele procure, antes de aprender as primeiras letras, o alfabeto, entender primeiro como o ser semita, ele construía o seu pensamento. E nós elencamos algumas qualidades, algumas características na construção desse conhecimento semita. Nós mencionamos concretismo semítico, em que comumente o ser semita procurava associar coisas até abstratas a partir da associação daquilo que é concreto. Mencionamos a relação funcional do objeto. Um objeto na cultura semita, ele tinha mais importância no seu aspecto funcional do que estético. Ainda mencionamos a relação pessoal do objeto. Citamos o Salmo 23. Davi, ele se refere a Deus como um meu pastor e não o nosso pastor, retratando de certa forma essa relação bastante pessoal. Diga-se de passagem, essa é uma expressão única em toda a Bíblia. O termo técnico para isto chama-se de rapaxe legômena. São termos que só aparecem uma única vez em toda a Bíblia. E outro recurso utilizado, são figuras de linguagem. Se você se reportar para Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, a expressão céus e terra é uma figura de linguagem chamada de merisma, onde o escritor ele se utiliza das partes para tentar explicar o todo. Como na Bíblia hebraica a palavra, o termo universo não existia, então para tentar explicar o universo, o escritor ele se reporta para partes, céus e terra, para tentar explicar o todo que é o universo. Então é uma figura de linguagem recorrente na Taná, no Antigo Testamento. E nosso vídeo de hoje, nós gostaríamos de fazer a seguinte pergunta, por que estudar as línguas bíblicas? Tendo em vista que nós temos hoje vários recursos disponibilizados na questão, nos meios eletrônicos, físicos, livros, sites, softwares, etc. Então, qual seria a necessidade de você fazer um estudo exaustivo, sobre as línguas bíblicas? Então, em primeiro lugar, o hebraísta, pastor e escritor Luiz Saião, ele vai elencar várias respostas para esta pergunta. Então, em primeiro lugar,
procurar conhecer, estudar as línguas bíblicas para a compreensão da mensagem divina, entendendo sobre modo que a Bíblia não foi escrita em português. Originalmente foi escrita hebraico, 98%, o Antigo Testamento, 2% em aramaico, e o Novo Testamento no grego koiné, que é o grego comum popular. Então, procurar compreender, né, estudar para compreender a mensagem divina, entendendo que a gente, quando estamos lendo, né, a Bíblia, estamos procurando entender a mente de Deus, né? E nada melhor do que você procurar ler, lendo nas línguas, né, originais em que a mensagem ela foi escrita. Em segundo lugar, procurar estudar as línguas bíblicas como instrumento apologético. Isso vai nos capacitar a responder às próprias seitas heréticas que nos atacam, né? Principalmente de algumas doutrinas, como um ensinamento sobre a Trindade, né? Se você analisar Deuteronômio 6:4, né? A confissão de fé de Israel, o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus, o Senhor único. Então, como entender a Trindade? Se o texto fala de um Deus único, se nós ensinamos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e não entender que são três deuses, mas um Deus só, de acordo com esse versículo. Na verdade, o termo Echad é um vocábulo que designa uma unidade composta. Para ilustrar essa explicação, nós temos Gênesis 2:24, que fala-nos que Adão e Eva seriam uma só carne, uma única carne, o Basar Echad. E ainda estudar o texto, né, as línguas bíblicas como instrumento apologético, que é justamente uma área escassa, né, extinta praticamente, a pregação expositiva. As línguas bíblicas nos ajudarão na compreensão da situação dos verbos, né, da questão da sintaxe, da morfologia, na preparação dos sermões. E, por fim, também no ensino do Evangelho. Vai ajudar bastante o ensino da escola dominical, onde nós deparamos com traduções diversas, né, tradução da equivalência informal, formal, parafraseada. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê lá joinha, se inscreva. Um lehitra outro, shalom, até logo, um abraço.